educação, do centro de educação. E nem filho eu tenho mais na escola primária, nem ele tem da escola pública. Então as pessoas não entendem, por isso que a gente tem que fazer um cultivo de cidadania, para que todo mundo entenda tudo e passe a nos olhar com olhos normais, para entender que nós temos sim que meter o bedelho no nariz em tudo que é canto. Porque nós somos cidadãos, ok? Já passando então para essa parte de resíduos sólidos, né, o Instituto Nocidels, junto com outras diversas organizações, participa do grupo de trabalho de requalificação do aterro sanitário do Itaremi, e o nosso trabalho nesse ano tem sido bastante de acompanhamento das reuniões, de fiscalização do que está acontecendo e principalmente fiscalização da situação do aterro sanitário, da requalificação do aterro sanitário. Então, as denúncias, né, as conversas com o Ministério Público têm acontecido, as denúncias principalmente para a CONDEP, que é o órgão que é responsável pela obra, também têm acontecido. O Instituto Nocidels participou nesse ano de uma audiência pública do Ministério, de uma audiência do Ministério Público sobre resíduos sólidos, que foi em maio, e que a CONDEP anunciava que ia fazer a entrega do aterro para o município já em junho. Está bastante feliz por isso. Esse é um bom exemplo do que o governo estadual estava fazendo nos municípios baianos. E além disso, a primeira pessoa a pegar o microfone, Davi fazendo sucesso. Oi, Davi. A primeira pessoa a pegar o microfone depois que terminaram as falas foi o secretário do município, alegando que, agradecendo a CONDEP, e tem que agradecer mesmo, o investimento tem sido grande, já foram 9 milhões de reais no aterro sanitário do Itaremi, 7 milhões, mas dizendo também que, felizmente, a coleta seletiva em Ilhéus já estava acontecendo, em São Pedro do Vapor, estava funcionando em todos os bairros, né? E daí, nesse momento, a sociedade civil tem que agir e dizer, olha, não é bem assim que a situação está acontecendo. Né? O aterro sanitário não pode, de jeito nenhum, ser entregue no mês que vem, porque a situação dele, depois, principalmente, que a CONDEP parou de pagar a empresa a Itatiaia parou de fazer o serviço, cavou uma vala fora do aterro para proibir a entrada dos caminhões lá nas células, então joga todo o lixo na entrada do aterro mesmo, né? A falta de segurança continua. Daí, né, a gente relatou todos esses casos durante essa audiência e pediu que, quando a CONDEP for realmente fazer a entrega do aterro sanitário para o município, que seja realizada uma visita pelo Ministério Público, pela Prefeitura Municipal, pela sociedade civil organizada e pela CONDEP, para certificar que esse aterro está indo nas condições que a CONDEP vai realmente dizer que está passando, né? Além disso, nesse ano, em parceria com o IBAN, nós aprovamos um projeto para a parte de resíduos sólidos, especificamente para discutir questões de gênero com as mulheres que são da Colimpa, né? Então, com as pessoas da Colimpa, na verdade, mas mais especificamente as mulheres. Então, vai ser um trabalho bem bacana, que são 2 ou 3 oficinas, realmente com pessoas qualificadas para isso, que vão acontecer possivelmente em outubro, e foi um recurso que está sendo trazido para o Instituto Nocidels fazer a gestão desse recurso no valor de R$20 mil para fazer esse trabalho. E nesse ano também, continuando no trabalho de economia criativa do ano passado, que surge, né, a partir principalmente da Rio Mais 20, quando o Instituto Nocidels participa da Rio Mais 20, volta, faz reunião com o Instituto Arapiaú, com o Sebrae, com Floresta Viva, com a QUER, com o Teatro Popular, sobre como a gente conseguir desenvolver uma agenda positiva de desenvolvimento para a cidade, e o que vem sempre é economia criativa, que são essas várias iniciativas que já existem em Ilhéus e região, que são extremamente criativas e que podem agregar muito valor econômico ao que acontece, né? O exemplo que a gente sempre mais traz é o chocolate, que tem a capacidade de acrescentar de aumentar em até 30 vezes o valor
do que se for vendida amêndoa ou de chocolate, né? No mínimo 30 vezes. Então, consegue trazer muito mais dinheiro para a região se conseguir fazer chocolate do que a amêndoa. E nesse ano, no início do ano, foram promovidas diversas reuniões pelo SEBRAE sobre economia criativa com secretários dos municípios aqui da região, e a partir desse momento que surge a ideia do Aleluia Ilhéus, que tivesse uma parte de economia criativa do Aleluia Ilhéus, né? Porque a priori o Aleluia Ilhéus era um evento das bandas que estavam sendo promovidas pela Bahia Gás, pelo governo do estado, etc. E daí, a partir desse momento, se reúne a EBDA, se reúne a CARE, diversas outras instituições para fazer todo aquele espaço de economia criativa, né? Vocês conseguiam ver lá diversos artistas plásticos, teve espaço para os artistas locais, né? Pessoas que estavam artesanato, ainda que o espaço para artistas locais tenha sido bastante reduzido, na verdade, de música, etc. Mas aí surge a tenda do teatro popular. Né? Então, a gente viu que isso foi um fruto também da nossa atuação que começou lá no ano passado, colocando a semente da economia criativa na região. No que se refere a combate à corrupção, a nossa única ação específica foi a campanha contra a PEC 37 e a participação do Instituto Nossa Ilhéus num ato do Ministério Público lá em Salvador para dar força para que a PEC não fosse à frente. Daí trouxemos vários flyers e cartazes para fazer a divulgação aqui na cidade. Uma questão também que foi bastante legal, a campanha O que você tem a ver com a corrupção está fazendo seus materiais didáticos, e a logo do Instituto Nossa Ilhéus, como parceiro e replicador da campanha aqui na cidade, vai sair esses materiais didáticos também. Apoio a políticas públicas. Então, nesse ano, o Instituto Nossa Ilhéus deu apoio para o GT da Juventude, que desde janeiro desse ano tem se reunido constantemente e formulou o projeto de política pública da juventude, o projeto de lei. Nessa semana a gente teve a consolidação desse projeto, nesse final de semana. Uma atividade que foi super bacana também, que aconteceu com o apoio do Instituto Nossa Ilhéus, foi a ida de 15 desses jovens para o Festival da Juventude, que aconteceu em Vitória da Conquista, que no estado é uma das cidades mais desenvolvidas no que se refere à política municipal da juventude. E está sendo um grupo bastante bacana assim, de a gente discutir. E isso é uma coisa legal que eu esqueci de falar no começo. Quando a gente vê esse slide aqui, né, parece que são 3 bolinhas separadas, mas as bolinhas elas interagem em diversos momentos. Né? Elas não conseguem se prismar. Você não consegue, por exemplo, fazer comunicação para a cidadania sem influenciar diretamente em política pública. Então, e o GT da Juventude é um dos casos que eu vejo bastante típico disso, assim. É a influência direta na política pública da juventude, mas todos os jovens que estão ali participando da reunião, né, muitos deles é a primeira vez que têm acesso à leitura de um projeto de lei, que deve formular um projeto de lei, que conhece qual é o trâmite para ser um projeto de lei aprovado, principalmente por base popular. Então, esse projeto, mesmo que seja impacto a políticas públicas, ele também interfere demais em educação para a cidadania. Eu acho que a gente tem que falar aí. O diálogo agropesqueiro é uma participação do Instituto Nossa Ilhéus, um grupo que é formado pela Secretaria de Agricultura e Pesca do município, e o nosso papel também é um papel relativo às políticas públicas, e participamos com a elaboração, contribuição na elaboração da política pública. Estamos agora indicadas como delegada e titular e suplente para a Conferência Territorial da Política Pública. As reuniões acontecem mensalmente e nós estamos aí também influenciando e muito, inclusive, na questão da merenda escolar, da inclusão. Mas pode ir, fica à vontade. Não pode ficar aqui assim, não vai continuar tarde, não. Esse aí agora vai sobrar. Tá, então, mas muito obrigado, mas sabemos que todos têm compromisso, fique tranquilo. Sim, então é isso. Então nós estamos participando muito. A
secretário tem gostado muito do resultado. Já falei da lei, já elaboramos, já foi para a Procuradoria Geral, já está tudo acontecendo isso que deve acontecer. A outra política pública que a gente tentou influenciar bastante no começo do ano foi em relação à transparência, no que se refere ao portal da transparência. Israel Nunes abriu para a sociedade participar no que tinha sido concedido a ele pelo prefeito eleito, de que ele desenvolvesse o projeto conceitual para o portal de transparência do município, e Israel Nunes então abriu isso para toda a sociedade. Galera, marca dele. Obrigada, Itália também. E daí esse portal de transparência, a gente teve diversas reuniões para chegar no que foi um projeto do portal de transparência, que foi compilado principalmente pelo Instituto Nossa Ilhéus e por Romério, que é o Bolinha, né, para quem tem mais intimidade. E esse projeto, no final, ele teve algumas questões que não foram tão... O projeto não ficou tão transparente assim, eu acho. Por quê? O que deu? A gente finalizou o projeto, encerrou tudo certinho e colocou para o grupo. E Israel Nunes ficou de marcar uma reunião com o prefeito para apresentar esse projeto. E ia chamar todo o grupo de trabalho para apresentar esse projeto. E daí isso foi indo, e o Victor da Veiga não concedeu espaço na agenda, e não tinha, já estava viajando, etc. Até que a gente chegou um momento que a gente percebeu que não queriam que esse projeto fosse divulgado. A gente não sabe exatamente quais são os motivos por trás, se talvez os meninos que estavam ajudando a gente a fazer o projeto tinham interesse em concorrer à licitação, sabe, alguma questão desse nível, mas que não tinha interesse no final que o projeto fosse divulgado. E quando a gente ficou sabendo que não tinha interesse que o projeto fosse divulgado, outro dia a gente foi e divulgou o projeto, obviamente. Fizemos lá o release, divulgamos no nosso site, etc. E também tiramos cópia do projeto e mandamos para todos os secretários envolvidos nessa situação e o prefeito. Daí no mesmo dia a gente sabe no mesmo dia não, nessa mesma semana possivelmente, Israel Nunes também imprimiu o projeto para as secretarias e continua em conversa com o Jacques Ribeiro, mas sem envolver as outras instituições que participaram da confecção do projeto. Nós temos lanche aí, não sei se a gente para vocês comerem um lanchinho ou vai direto, né? Então tá. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que não. O portal da transparência é isso. Foi que nós divulgamos, o que tinha que divulgar, tinha que ter sido divulgado. É uma pena porque foi construído pela sociedade civil. Eu só quero enfatizar no final eu faço uma colocação que eu acho que é importante, deve ser colocada aqui. Saúde, nós já falamos. E do portal também é interessante que o projeto ele não desenvolvia só o portal de transparência, mas toda uma parte para governo eletrônico, para que a prefeitura pudesse prestar os seus serviços também por meio da internet. E a prefeitura também agora alegou que em julho vai ter uma equipe da CGU, em julho já está acabando. Não, da CGU, que é a Controladoria Geral da União, vindo para cá para fazer a parte prática desse projeto. Eu que não ouvi, desculpa. No que se refere à saúde, nós também participamos do ato que foi feito pela saúde de qualidade em Ilhéus. São chocolates? Que delícia! Nós participamos do ato pela saúde de qualidade em Ilhéus, que surgiu na cidade, principalmente pelo falecimento de Wagner Bastos, né, um grande parceiro e colega. E nesse momento também a atuação do Instituto Nossa Ilhéus foi de ajudar na confecção dos documentos que deram fruto à representação para o Ministério Público, que foi encaminhado para a Secretaria de Saúde do município, Secretaria de Saúde do Estado, e para o Sistema de Auditoria Nacional da Saúde. Então foi encaminhado para diversos fatores isso, e desse momento também, não sei se vocês lembram, surge a renomeação de um novo diretor do Hospital Regional. Está aparecendo lá. Conseguiu pegar? Olha o chocolate. Daí a última etapa desse eixo é a participação em conferências municipais, que já foi um pouco falado.
Na Conferência Municipal de Educação não tinha espaço aberto para a participação da sociedade civil, era só aberto para quem é da área de educação. Né? Então essa foi uma moção que a gente desenvolveu durante a conferência, que foi aprovada na conferência, para que nas próximas a sociedade civil tenha direito à voz e voto, que é realmente absurdo a gente não ter, né? Eu e Socorro, a gente foi porque a gente se inscreveu como estudantes do ensino superior, o que somos. Mas a gente não estava lá como Instituto Nossa Deus, a gente não aceitou isso, né? Participamos também da conferência da cidade, que o Instituto Nossa Deus foi escolhido como delegado para a etapa estadual. Nesse ano, a gente participou também de um curso promovido pela AMURC sobre a confecção de planos plurianuais e participamos da discussão sobre a confecção dos planos plurianuais de meio ambiente e educação. Essas discussões elas estão acontecendo por secretaria e a gente está só tendo divulgação de algumas, assim, a gente não está vendo divulgação de todas, então talvez já teve mais discussão e a gente não sabe. E por último, nessa agora, terça e quarta-feira, vai acontecer a Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável, que eu não sei se é exatamente esse nome. Vai acontecer a Conferência Territorial. Isso, a territorial, que vai ser agora nessa terça e quarta-feira. Titular. Nas duas. É isso aí. O presidente do Conselho saiu. Alguém sabe? Você sabe? Alguém sabe? Não, sabe. Bem, daí, essas foram as ações que a gente desenvolveu nesse ano. O que a gente tem como sentimento, assim, é que é muita coisa que às vezes a gente acaba se perdendo nas demandas que surgem. E por isso, por exemplo, que a gente não conseguiu ainda fazer alguma oficina do Cultivando a Cidadania, que já estava previsto para começar nesse primeiro semestre. Por isso que o projeto do Catarse ainda não foi para frente, né? Porque diversas demandas foram surgindo e a gente está se disponibilizando para essas demandas. Por exemplo, o Reúne Deus agora é uma demanda que eu tenho e que me ocupa tempo que eu seria dedicado para o Instituto Nossa Deus, pelas manifestações, das ocupações, etc., que são coisas que acabam vindo e que a gente considera tão importantes quanto, então não pode deixar de fazer. Saiu o GT. Mas o GT também continua, né? Então, isso. E uma questão que a gente sempre tem perguntado e que temos sido muito perguntados como que vai ser mensurado esse trabalho de vocês? Né? Como que vocês conseguem comprovar que vocês estão exercendo alguma mudança na cidade de Deus? E isso é muito difícil, né? Então, o que a gente está fazendo por enquanto é mensurar indicadores de processo que não são indicadores de resultado. Mas no ano passado a gente não teve esse acompanhamento de indicadores de processo que eles podem já ser subsídios para alguma coisa no futuro, né? Então, deixa eu vir para cima que melhora a situação. Então, aqui é só para vocês saberem as entradas financeiras, eu já vou passar para o slide financeiro mais apurado também. Então, assim, né, número de reuniões que a gente teve para o eixo de controle social, número de reunião por mês. Número de reuniões de educação para a cidadania, né, o número de reuniões por mês. Quando a gente chega aqui no número de reuniões em impacto de política pública, a gente vê que o número de reuniões nessa aba aqui é muito maior, né, nesse eixo é muito maior do que nos outros dois eixos. Então, o nosso tempo está muito mais dedicado para o impacto em política pública do que para o controle social e para reuniões sobre educação para a cidadania. Tem uma coisa que eu quero falar rapidamente. Para ficar claro, porque como é difícil você mensurar e a gente vai ter que fazer isso no processo, a importância de você estar nessas reuniões é o que a gente fala em cada uma delas. E como as pessoas começam a perceber que a gente começa a provocar essa mudança em cada um dos cidadãos que nos ouvem. Como que a gente se porta e se coloca em cada uma das entrevistas, em cada fala no rádio. E como as pessoas começam a entender que é sim dessa forma que a gente deve fazer. Tem mais de 100 reuniões, eles fizeram essa 3 horas cada um. A gente trabalha. Fora essa mobilidade. E os venenos que a gente recebe?
né? Então, número de participações em conselhos de políticas públicas, número de reuniões institucionais, então aqui conta com conselho, com assembleia, né, reuniões internas do Instituto, número de audiências públicas e conferências que a gente participou, não está julho ainda, porque em julho entra a cada BP, número de sessões da Câmara de Vereadores que a gente assistiu e número de sessões da Câmara de Vereadores que a gente tem gravado e disponibilizado no YouTube. Continuando, né? Número de pessoas. E como a gente começou a fazer esse acompanhamento em junho desse ano, alguns dados a gente conseguiu retroceder, né? Como nas reuniões, como a gente tem todas as agendas lá marcadas, a gente consegue ver quais reuniões foram em janeiro, em fevereiro. Mas, por exemplo, número de pessoas acompanhando matérias no website, a gente só consegue ver no momento que a gente acessa, né? Então, em junho foram 627 pessoas, em julho aumentou para 1.777 pessoas. E isso foi devido à publicação que a gente fez de resposta ao blog do Sarrafo, né? Porque foram mais de 1.000 pessoas que viram só essa matéria no site. Número de pessoas visualizando a nossa newsletter, que ainda é pequeno, mas que teve um aumento já de junho para julho. O número de pessoas na fanpage do Instituto Nossa Ilhéus, 713. Número de matérias sobre o Instituto Nossa Ilhéus em blogs e jornais, e daí a gente considera todas as matérias falando sobre o Instituto Nossa Ilhéus, ou sobre Morgana Cria, ou sobre Bandeiras do Morro Mendonça. Isso é uma pena, porque agora nós somos, por exemplo, as filhas da pessoa. Aí não aparece muita gente, mas a gente sabe que é com a gente. Número de pessoas que acessam, que estão lá curtindo o De Olho na Câmara dos Vereadores, que também é no Facebook, 1190. Uma questão que é interna e que a gente precisa melhorar bastante é o número de propostas enviadas para financiadores, para a gente conseguir recurso para atuar no próximo ano, número de reuniões com possíveis financiadores, número de ofícios enviados ao poder público, a gente vai mensurar, mas a gente não conseguiu terminar de preencher, número de participação em programas de rádio. Essas são as entrevistas que a gente tem gravadas e disponibilizadas, né? Mas que a nossa participação é muito maior do que isso. Número de participação em programas de rádio por telefone também. A gente agora, toda vez que tem que ligar para a rádio, tem que avisar para a Grazi alterar na planilha os indicadores. Número de sites criados pelos vereadores. Aqui está faltando 2 aqui, que foi de Fábio Magal e Diego de Elista, e lá é de Derival. Daí, número de leis aprovadas que foram elaboradas, alteradas ou propostas pelo Instituto Nossa Ilhéus. Número de propostas apresentadas em conferências municipais, que a gente também vai passar a mensurar. Daí, número de pessoas que fazem download no relatório de ano da Câmara dos Vereadores. Número de participantes em grupos de trabalho. Número de pregões presenciais acompanhados e número de representações do Ministério Público. Então, esses são os indicadores de processo que, por enquanto, a gente está acompanhando, entendendo que isso não representa, na verdade, indicadores de resultado, mas que, né, por exemplo, com o Cultivando Cidadania, a gente vai, aquela mesma pesquisa de cidadania que a gente fez no Guarani Ilhéus, a gente vai fazer com os participantes antes de realizar as oficinas e vai fazer com os participantes um ano depois, para a gente conseguir ver se melhorou, se teve algum impacto realmente na participação pública daquela pessoa, na participação da vida política na cidade. Então a gente está criando estratégias para acompanhar os resultados desses projetos também ao longo do tempo, mas entendemos que muitos dos nossos projetos a gente não consegue, por enquanto, ter um indicador de mensuração de resultado, porque eles demandam mudança de comportamento, né? E isso está sendo difícil assim, para a gente. Não, eu não preciso falar mais nada. Bem, chegando na parte financeira, então, vou colocando bem rápido para vocês. Se vocês tiverem algum ponto de destaque, alguma dúvida, pode falar. O número de receita que a gente teve nesse ano, até junho desse ano, foi de R$103.750. De despesas administrativas, que são cartório, contador, telefone, água, etc. Nós tivemos 17 mil, sendo que a maior despesa que a gente teve foi com o contador,
Nós tivemos reunião no Conselho Fiscal nessa semana. E uma das ações que o Conselho Fiscal disse para a gente fazer urgente é procurar um novo contador que tenha um custo mais reduzido, porque esse contador cobra bem caro e não consegue. Diga? Beleza, depois você dá para a gente indicação. Essa foi uma das questões. Despesa com comunicação externa, R$ 6.612. E aqui entra o material impresso para divulgação, que foi os relatórios que a gente fez, e graças a Deus que a gente talvez tenha que fazer mais uma alteração, você viu essa agora também, né? Que eu coloquei a rádio aqui como comunicação externa, mas na verdade ela entra no projeto de educação para a cidadania, né? Que é esse trabalho de ir para as rádios e falar sobre políticas públicas. Mas envolvendo isso, comunicação foi R$ 6.612. Esse suporte para o programa de R$ 3.300 é para o ano inteiro. Esse suporte, então, é uma parcela bem pequena mesmo por mês. E o que a gente acha bem positivo, porque o programa é diário e de 1h30, a gente já recebeu propostas para apoiar outros programas. Tem um programa que acontece só nos dias de sábado, que a contribuição era de R$ 500 mensais. Né? Então, vê que esse valor está abaixo ainda. Despesa operacional. Tinta para impressora, material de escritório, software, alimentação, R$ 3.529. E despesas financeiras, R$ 408. Alguma dúvida aqui, gente? Posso passar para o próximo slide? Despesas pessoais. Com diretora-geral, até o momento, 25 mil. E Socorro também teve uma situação especial que já pediu o adiantamento da primeira parcela do 13º, que é permitido por lei. Diretora de Administração Financeira, que sou eu, 13.155. Estagiário, que era o Marcelo, que a gente pagou a última bolsa dele em janeiro, R$ 622. Assistente administrativo financeiro, que é Grazi, entrando em fevereiro até agora. Esse foi o custo total que a gente teve com ela. Então, para deixar bem claro, o salário de Grazi líquido é R$ 1.000. O meu salário líquido é R$ 1.981 e o seu salário líquido R$ 3.200. Pronto. Se bem que detona a existência dos Estados Unidos. Muito obrigada. Bem, essa é uma questão interessante que nós estamos bastante questionados sempre qual é o nosso salário, né? Então, não tem problema nenhum nos planos de conta que a gente tem, estão disponibilizados no site, nos planos de contas que estão disponibilizados no site mensais, essa informação está disponível, então assim, a gente não tem problema nenhum realmente com isso. A gente entende também que se a gente fosse trabalhar para o mercado privado, o nosso salário seria triplo disso, possivelmente. Daí custo... Você é assessor do vereador? Não ganho tanto, não. Secretário? E uma coisa que é interessante, assim, até esse momento, na última reunião a gente decidiu também, entre eu, Grazi e Socorro, a gente começar a fazer um banco de horas, porque a gente faz muita hora extra, e a gente não vai receber por essa hora extra, porque não tem recurso para isso, mas a gente pode fazer um banco de horas para compensar as horas. Então, só para vocês terem noção, nesse mês eu já tenho 30 horas extras de trabalho que eu posso tirar de folga em algum momento. Está todo mundo nessa faixa aí, né? Daí... Daí aqui, custo com exames obrigatórios, FGTS e INSS, das 3 pessoas, eu estou vendo que é um valor bem alto mensal. Daí esse valor aqui é de todo semestre. O PIS sobre salários e contribuição sindical. Nesse ano também nós fizemos alguns investimentos em imóveis, em eletrônicos, então a gente comprou uma câmera fotográfica, comprou uma tela, comprou data show, assim, comprou alguns desses produtos. R$ 13,94 de reparo estrutural, que teve que consertar descarga do Instituto e utilidades.
E aqui são os custos específicos com projetos, né? Então, a Ilhéus que queremos foi a transcrição de combate à corrupção, foi uma contribuição para a articulação brasileira contra a corrupção e impunidade, e a ida a Salvador para a PEC 37, na expansão regional e cidades sustentáveis, transporte para isso, encontro das cidades signatárias, o custo que a gente tem com a Colimpa, que é de suporte mesmo, que é um custo bem reduzido, os custos com o CEMEIA. O CEMEIA, no ano passado, através do Instituto Nós Ilhéus, teve 23 mil de recurso para fazer o seminário na UESC, e desse recurso sobraram aproximadamente 4 mil reais, que eles estão desenvolvendo outro projeto nesse ano, e esse foi o total de valor que eles gastaram ainda nesse ano. Com o Observatório Social de custo financeiro, a gente já não tem custo nesse ano. No ano passado a gente teve, principalmente de transporte, de área de hotel, etc. E os custos com a juventude, que também o maior que foi de... Custo do Observatório Social? De tempo. É de tempo. Isso. A gente dividir a hora que é o que a gente está querendo fazer agora, porque as pessoas perguntam, o que é que faz? O quanto custa o trabalho para o grupo de trabalho da juventude? O quanto custa o trabalho para o Observatório Social de Ilhéus? Não é de graça. Isso tudo custa. Né? Então a gente está fazendo agora, separando isso para mostrar, para que as pessoas entendam determinadas coisas. Daí, com o custo da juventude é R$ 950, e desses custos, especificamente, o mais alto foi a contribuição de R$ 500 para os jovens irem para a Vitória da Conquista, e também esse material gráfico e comunicação, que foi uma parcela daqueles 318, que foi na compra de cartolina, canetão, e essas coisas para fazer os manifestos do Reúne. E o grupo de trabalho da juventude é uma coisa, o Reúne Ilhéus é outra. O que a gente contribui é com o grupo de trabalho da juventude. Os jovens vêm, vocês podem nos ajudar a comprar cartolina, a gente compra, mas o Instituto Nossa Ilhéus não coordena e o Instituto Nossa Ilhéus não financia o Reúne Ilhéus. Pode passar. De um modo bem resumido, então, aqui são os principais planos de conta, que eu já passei. O saldo em junho a gente fecha com 44 mil positivos, mas já em julho teve uma alteração, então esse daqui é o nosso saldo de hoje atualizado. Na conta corrente a gente tem 21 mil reais, no investimento com baixa automática a gente tem 30 mil reais em poupança, com capitalização a gente tem 3.300 reais, dá um total disponível de 55 mil reais. A gente recebe do Instituto Terapeuta 20 mil reais por mês até o final desse ano, e para o ano que vem não tem nenhuma fonte de recurso garantida. Né? Então a gente pensa que essa economia aqui é bem importante, porque a gente precisa assegurar pelo menos os primeiros meses de sobrevivência do próximo ano. Mesmo porque existe uma torcida muito grande para que a gente não tenha no próximo ano recurso, que certamente Socorro vai ser secretária de governo. Uma questão que é importante, quando a gente analisa as porcentagens de como se dão esses custos e despesas, o que a gente vê que do Instituto Nossa Ilhéus o maior gasto é com o pessoal. Né? Então a nossa folha de pagamento corresponde a 60% desses gastos, os custos diretos do projeto 10%, os investimentos 5% e as despesas 25%. Né? Então o que a gente vai fazer agora, por quê? Né? Socorro, o cargo Socorro é ser diretora-geral, mas Socorro não atua só como diretora-geral, Socorro atua como a coordenadora de diversos projetos naqueles eixos que a gente passou. Né? Então ela coordena a parte do diálogo agropesqueiro dentro do Instituto Nossa Ilhéus, ela coordena diversas questões de projetos, assim como eu coordeno projetos, e assim como Grazi passa muito tempo